Olá, muito boa noite a todos, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o CETRASC, Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, para mais uma oportunidade de reflexionarmos sobre o Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, fiquem à vontade para poder participar conosco. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, respeita o momento do outro, que fala sobre tolerância, entendimento, compreensão. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente vai iniciar esse momento com uma singela prece, com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente. Se vocês puderem, por favor, só me dar um retorno para eu saber se está chegando o áudio direitinho, se o vídeo está ok. Eu agradeço. Mas vamos fazer a nossa prece para que a gente possa se preparar para esse momento de trocas, de reflexões, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade imperdível de, enquanto estamos na vida, no tempo chamado hoje, reflexionarmos sobre os teus ensinamentos e pensarmos sobre a nossa conduta. Este é um momento de reavaliarmos se precisamos modificar algo no nosso comportamento para nos alinhar à lei de Deus, e é o momento de mudança. Inspira-nos então a ter a coragem e a sinceridade necessária para fazer essa análise íntima e envolve-nos a todos com sua santa e divina paz. Que assim seja. Hoje, Liade, obrigado, viu? Tudo certo. Então, minha gente, vamos lá, sejam bem-vindos quem está chegando agora. A gente vai falar sobre respeito ao momento do outro, tema oportuno, né? A gente tem vivido climas tensos, climas assim, polarizados, violências, né, agressões gratuitas. Então é um momento para a gente reflexionar sobre esse respeito do próximo, né, que requer aceitar, conviver com as diferenças, e talvez esse exercício seja muito difícil, né, para todos nós. Boa noite, Geraldine, boa noite, Cris, sejam bem-vindas. Esse exercício, né, da gente respeitar o outro e respeitar as nossas diferenças, porque a expressão da subjetividade é tão diversa, ela necessariamente vai trazer uma diversidade de talentos, diversidade de entendimento, diversidade de evolução espiritual, de amadurecimento psicológico, de experiências de vida, e muitas vezes a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não vive a dor que o outro vive ou a situação que ele vive. Então, de fora, às vezes é mais, até por conta da nossa impotência, confortável julgar do que buscar entender. Só que as relações interpessoais, e aí cada um, né, de nós podemos pensar nas relações que nós temos dentro da família, nas relações profissionais, nas relações na comunidade onde a gente mora, principalmente quem mora em condomínio, né? Sabe das confusões que por vezes tem, problemas com vizinhos. Tudo isso exige paciência, compaixão, muito amor ao próximo e entendimento recíproco, para saber que o meu direito termina onde começa o do outro, que eu não estou isolada no mundo, que eu não detenho todo o saber, toda a verdade, e mais importante que isso, o outro também mostra de uma forma muito enfática e contundente uma parte do meu comportamento que eu desconhecia. Às vezes é comum a gente ouvir, né? Aquela pessoa me tira do sério. Mas na verdade o que acontece é que aquela pessoa tocou num objeto de conflito íntimo meu, que eu ainda não consegui elaborar, né? Ter uma relação confortável com esse objeto de conflito, resolvê-lo. E quando o outro aponta por alguma coisa que ele diz, por alguma coisa que ele faz, aquilo me afeta e eu respondo de modo automático, porque é a resposta que eu já conheço. É a resposta que eu tenho para dar naquele momento. Porque eu ainda não tive condição de pensar em outras saídas.
Então, sob esse ponto de vista, o outro me ajuda. Então, viva as diferenças. Porque se fôssemos todos iguais, né, provavelmente nós não sairíamos do lugar. À medida em que nos reconhecemos, né, que estamos imperfeitos, a gente, no contato com o outro, também pode se enxergar e se ver muito mais do que se a gente vivesse isoladamente. Porque cada pessoa é um universo, tem uma maneira de ser, uma maneira de agir e de viver. E de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos que nós somos almas multimilenárias. Já animamos diversas personalidades. Então a gente tem certos padrões comportamentais que entram num certo automatismo que a gente às vezes nem se percebe fazendo uma determinada coisa, né? Quando viu, já foi. Quando eu dei por mim, eu já respondi aquilo que não devia, fui indelicada, acabei falando coisas que eu me arrependi depois. Quando eu dei por mim, eu acabei tomando para o pessoal uma observação que foi mais geral. Quando eu dei por mim, achei que só eu tinha direitos e nenhuma obrigação, e isso acabou atrapalhando a minha relação com aquela pessoa. Então, uma das coisas que a gente pode refletir dentro desse tema é de não cobrar atitudes dos outros que eles ainda não conseguem dar. Nós não podemos ser melhores do que efetivamente temos condição de ser. O que significa isso? Não é uma apologia para que a gente se subestime e viva sempre do mesmo jeito, não evoluir. A gente vai evoluir sim, mas a gente precisa reconhecer com sinceridade que a máscara que a gente põe não se sustenta por muito tempo. Muitas vezes a gente quer parecer uma pessoa que não é para agradar as outras, por conveniências, para ter gratificações, né? Secundárias, ganhos secundários em relação a certas situações. Muitas vezes a gente quer evoluir, principalmente nós espíritas, né? A gente vai se defrontando com aquelas características do nosso comportamento que estão em dissonância com a lei divina. E por conta desse sentimento de culpa, né, do que eu sei que deveria fazer, mas do que eu ainda não consigo fazer, eu coloco sobre meus ombros uma carga muito grande de severidade para ser melhor do que eu posso ser naquele momento. E há um mecanismo projetivo disso em relação aos outros. Por eu ser autoexigente, eu acabo sendo super exigente também em relação aos outros. E por isso, essa cobrança dos outros de atitudes que eles não podem dar, muitas vezes é reflexo de cobranças que eu faço para mim de coisas também que eu não consigo realizar. Então eu preciso equacionar esse conflito interno, né? Me auto-perdoar, entender que a evolução não se dá aos saltos, que a gente precisa também ter paciência com o nosso momento evolutivo. Às vezes a gente repassa nessa vida mesmo, né? Coisas que a gente fez na juventude, ou nem tanto em tempos tão recuados, mas coisas que a gente fez há alguns meses, que hoje a gente reflete e pensa que poderia ter feito de outro modo. Nós teremos oportunidades e experiências para poder tentar de novo e tentar diferente. Então, esse acolhimento das nossas faltas também é super importante para que a gente possa respeitar o outro também no seu momento. Boa noite, Aldaci, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando, fiquem à vontade, viu? Só que assim, tem certos momentos do outro que são bastante difíceis. Às vezes o outro está num momento insubordinado, né? Num momento raivoso, colérico, briguento. Como é que a gente vai respeitar isso? A gente vai tolerar esse tipo de violência, né? A gente vai tolerar abusos? O Evangelho não nos ensina a isso, né? Boa noite, Priscila, bem-vinda. O Evangelho nos ensina a nós utilizarmos da tolerância, do amor, da misericórdia, do perdão, mas Jesus jamais nos ensinou a sermos coniventes com o mal. Pelo contrário, ele sempre mostrava para a gente que através do exemplo a gente pode se tornar uma carta viva do Evangelho, mais do que as palavras. Então, provavelmente, aquele que está
num momento raivoso, colérico, insubordinado, não vai se comover com as nossas doces e gentis palavras. Talvez ele não tenha a condição de nos ouvir, mas o sentimento alcança o lugar onde as palavras não podem alcançar. E esse sentimento pode ser despertado através de uma prece, de uma rogativa sincera, para que aquele ser desperte. Esse sentimento pode ser manifestado através do nosso exemplo de paciência e temperança, quando a gente não entra na vibração da briga e simplesmente não se sente afetado pelo que o outro diz. A gente vê que as configurações humanas até nos ajudam nisso, né? Por exemplo, dentro de um condomínio, né? E até dentro de uma sociedade, no contexto maior, a gente tem leis, regras, regramentos sociais que tentam estabelecer as condições mínimas de civilidade para que a gente respeite o tempo e o espaço uns dos outros, né? E a gente vê o quanto algumas pessoas são completamente insubordinadas e negam aquele tipo de determinação em prol da saúde coletiva, em prol do bem-estar ou segurança de todos, né? Então, a gente precisa nesses momentos recordar Jesus. Jesus nos disse, conforme está anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 39, não resistais ao homem mau. Aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que tenta pleitear contigo para te tomar a túnica, deixa-lhe também o manto. O que te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que a gente deve se colocar numa condição de saco de pancada, que a gente deve ficar completamente atado, sem reagir perante a agressividade? Ele está fazendo uma apologia à não violência. Isso não significa que a gente, pelo Evangelho, está constrangido a permanecer em situações abusivas, em que a gente se autodeprecia. Mas Jesus está nos ensinando a não nos afetar pelo mal. Deixar que o mal fique com o ofensor, seja uma manifestação da sua perturbação temporária. E ao nosso lado, que a gente possa compreender que esse é o momento do outro. Isso também entra no respeito do momento do outro. Não é que eu estou assinando embaixo porque o outro está se comportando de uma maneira desrespeitosa comigo, né? Eu vou tomar minhas proteções, vou me afastar, vou tentar silenciar em alguns momentos, vou elucidar nos momentos que for oportuno, vou utilizar de um verbo mais assertivo para mostrar que eu não autorizo o outro a ultrapassar esse limite em relação a mim, mas eu vou deixar a ofensa lá. Porque se eu me afeto e entro naquela vibração, eu deixo de estar protegida. E agora eu estou utilizando a mesma linguagem violenta que eu condeno, né? Boa noite, Divânia, seja bem-vinda. Então, há também certos momentos do outro que são bem difíceis, como o momento daquele que não quer escutar, né? E aí a gente se lembra de Jesus mais uma vez. No capítulo 10 de Mateus, versículo 14, nosso mestre disse: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em algumas traduções, sacudi o pó das vossas sandálias. Jesus aqui estava fazendo uma preparação apostólica. Então ele estava preparando os seus discípulos para se tornarem apóstolos e saírem com as pregações, né, de propaganda de 2 em 2 pelas cidades. E ele advertiu aos seus discípulos que nem todos os receberiam bem e que era necessário respeitar o momento do outro. Então o que Jesus está dizendo? Não insista. Se o outro não quer te ouvir, respeite o momento dele não querer te ouvir. Você chegou com toda a boa vontade do mundo, né, com votos de paz para aquela casa, para aquela pessoa, e ele não quis te receber, a paz volta para você, você sai e não leva nada dali, nem a poeira das sandálias, nem a poeira dos pés. Até isso você sacode, ou seja, sacode a mágoa, sacode o ressentimento, sacode o desejo de vingança, né? Porque às vezes a gente nutre, não faz a vingança,
de uma forma declarada, mas nutre o ressentimento. Ressentimento é uma vingança velada. Aquela pessoa vai me pagar, ela ainda vai ter troco, né? E aí a gente coloca até Deus envolvido na nossa vingança, né? Deus vai dar o que aquela pessoa merece, né? É interessante, assim, eu sei, né? Eu também sou humana, né? Como todo mundo, e eu sei que tem algumas situações que realmente a gente fica bem irado. Mas é importante a gente perceber que essa defecção, se a gente puder chamar assim, do outro não querer ouvir, é temporária. É uma ignorância que muitas vezes nós passamos por ela ou vamos passar ainda. Então, ter paciência também com esse processo nos ajuda a não nos melindrar com esse tipo de situação. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Então, meus amigos, esse tema, né, nos coloca assim, a gente pensa, quando fala dele, em diversas situações cotidianas que a gente passa, né, e que a gente percebe o quanto ele está presente. O momento do outro, por exemplo, de achar que tem razão em tudo, né? Então, a gente não consegue ter penetrabilidade naquele ser, porque ele está, segundo ele, né? Ele presume ser detentor de toda a verdade, e todo e qualquer argumento que você utilizar, ele acha que é uma afronta, que você está tentando dissuadi-lo e dizer que ele está errado. Às vezes, a gente está apenas querendo travar um diálogo, abrir para a construção de novas ideias, mas o outro não deseja. Seja por um fanatismo, seja por uma idealização, uma ideia fixa que ele alimenta, né? O momento do outro despreparado. E aí a gente precisa entender o quanto que Jesus teve paciência, principalmente em relação aos seus discípulos, né? Jesus teve paciência para que eles se preparassem com o tempo para o trabalho, sem se inquietar, sem se impacientar, né? E veja o quanto a aposta de Jesus foi precisa, quanto que os seus apóstolos mais tarde se tornaram servos verdadeiramente úteis na construção do cristianismo primitivo. Então a gente vê Pedro com algumas atitudes coléricas, raivosas, né, se indignando perante a paciência de Jesus com os fariseus, perante a tolerância dele com todos aqueles desvios orgulhosos, né, dos poderosos, porque ele não conseguia entender. E Jesus respeitava o momento de Pedro. Como que ele fazia isso? Sempre fazendo observações no sentido de Pedro reavaliar, cultiva a mansuetude, a paciência, né? Cultiva a tolerância. Aquela célebre passagem do Evangelho sobre o perdão, né? Que Pedro possivelmente deve ter argumentado bastante, mas Senhor, e se a pessoa, né, me esbofetear na face, eu vou perdoar? Perdoa, Pedro, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Senhor, e se, sei lá, se alguém entrar na minha casa, roubar tudo que eu tenho? Perdoa, Pedro. Então, essa paciência crística, a gente está caminhando para chegar lá. Mas a gente só pode construir esse caminho de paciência na medida que a gente vai tendo perseverança para, perante as experiências, alargar mais 1 centímetro que seja o nosso pavio. A maioria de nós somos impulsivos, né? Essas heranças arcaicas, essas heranças das nossas reencarnações anteriores, né? Em que possivelmente a gente cometeu alguns equívocos bem graves, nos mostra que às vezes esse padrão impulsivo é uma resposta violenta perante a manifestação do outro. Então, se a gente hoje não precisa ser um monge budista de paciência, mas se a gente hoje puder esperar um pouquinho antes de reagir, pensar antes, né? Puder fazer aquilo que Chico dizia, da água da paciência, né? Para não responder de bate-pronto, mas esperar aqueles 10 segundos em que a consciência pode aclarar novas perspectivas, né? Aprender a silenciar, a gente vai estar aumentando um pouco mais esse pavio curto, para que ele não exploda, né, de uma forma tão rápida como antes.
Então, isso também é o caminho, né? Quando a gente vê os outros apóstolos, né? João, que mesmo adolescente já se mostrava bem mais preparado em relação a esse campo de entendimento do reino divino, né, das virtudes. Tiago, o quanto que eles foram realmente assim, seguiram em frente com essa proposta de propagandear o evangelho como verdadeiros missionários. Mais tarde Paulo, né, com a sua transformação extraordinária, que se uniu a eles, sendo o maior divulgador do evangelho. Então, para que a gente possa, como eles, né, como os apóstolos, aceitar, respeitar o próximo, a gente precisa perceber que cada um passa pelo seu momento e a gente também precisa se desfazer da expectativa que nós temos de como gostaríamos que o outro fosse. Porque o fato da dificuldade de respeitar o momento do outro também pode ter muito a ver com as nossas idealizações. Aí a gente se apaixona por alguém e aí a gente começa a romantizar aquela pessoa, né? A gente não tá vendo ainda a pessoa, a gente tá vendo um fragmento da pessoa e aí a gente montou na nossa fantasia um príncipe ou uma princesa encantada com todas as características mágicas que nós desejaríamos que a pessoa tivesse. E aí quando a pessoa se comporta de modo a confirmar, né, parte daquela imagem idealizada por nós, aí a gente sente uma extrema facilidade, uma extrema felicidade, como se a pessoa correspondesse a esse nosso ideal. Só que nenhum ideal sobrevive à convivência. Então, quando a gente começa a se relacionar de um modo mais continuado com a pessoa, começa a despontar as imperfeições naturais a todos nós. Boa noite, Eugênia, seja bem-vinda. E quando essas naturais imperfeições despontam, a gente começa a colocar aquele olhar severo, como se a pessoa tivesse nos enganado. Mas, na verdade, quem se enganou desde o início fomos nós mesmos. Eu estou dando esse exemplo no contexto dos relacionamentos amorosos, né? Mas isso se estende a outros relacionamentos. Ao relacionamento que a gente tem com o filho, que muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber aquela natureza, aquela essência que inclusive é nossa função materna e paterna, corrigir, né, esses pequenos impulsos, pequenos traços que provavelmente vêm de outras reencarnações para educá-lo moralmente. Isso acontece com uma proposta profissional em que a gente acha que a empresa para a qual a gente trabalha vai ser sempre consoante os nossos desejos. E quando ela nos exige um pouco mais, ou quando a gente tem necessidade de se sacrificar um pouco mais, a gente já enfraquece, né, esse ânimo, essa motivação. Isso também acontece quando a gente está trabalhando no centro espírita, na casa espírita ou na agremiação, onde a gente elabora, que a gente vai com uma série de perspectivas, né? Acha que a casa espírita é um lugar de anjos celestes, né? Que estão ali todo mundo unido pelos laços de uma fraternidade e caridade, todo mundo se ajudando. Então no centro espírita não tem fofoca, no centro espírita não tem discussão, não tem conflito, né? Para quem acha isso, eu recomendo o livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, porque ali a gente desconstrói bem bonitinho essa idealização das casas espíritas. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio mostra os conflitos, as diferenças, as questões, né? Os pontos, os nós nas relações dos discípulos com Jesus. São as conversas, né, que Jesus travava com os seus discípulos dentro do ambiente doméstico, aquelas conversas mais íntimas, as lições que Jesus passava para eles, lições de vida, né, de aprendizado muito importante que a gente pode adicionar às nossas experiências, né? Então ali a gente vê que os apóstolos eram desconfiados, que eles tinham dificuldade de tolerar certas coisas, momentos de impaciência. E isso é importante para desconstruir essa imagem perfeita. Porque a gente não precisa ser perfeito para ser espírita. Muito pelo contrário, a gente está sendo espírita para tentar se tornar um pouco menos imperfeito.
Então, se desfazer também dessas expectativas nos ajuda a respeitar o momento do outro. Não é porque o outro fez algo que me desagradou que ele não serve para a minha convivência, que ele é uma pessoa ruim, que é uma pessoa maldosa, que não tem nada de qualidade. Todos nós somos cheios de imperfeições e de qualidades. Então a gente tem que começar a se ver com mais realidade, aceitar quem realmente nós somos, né? Aprender a dar sem querer receber, né? A não julgar quando não tiver essa reciprocidade, a reconhecer a importância do outro na minha vida, né? E isso é muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque a nossa sociedade, como a gente vê, até pela configuração das redes sociais, ela se expõe muito, né? É muito egocêntrica e a gente geralmente vê uma grande apologia, principalmente nesses canais. Oi, gente, voltou. Uma grande apologia a coisas do tipo: ao menor sinal de não ter mais reciprocidade, fuja; quando a pessoa não corresponder àquilo que você, né, quer, não alimente; não aceite migalhas emocionais. Eu fico imaginando, se Jesus esperasse reciprocidade para nos amar, qual seria a nossa perspectiva de vida, né? Porque Jesus vem como Filho unigênito, né? Deus o envia com o objetivo de que nós tivéssemos acesso a essa filosofia moral vivida do amor em ação. Ele convive conosco, criaturas humanas, imperfeitas, atabalhoadas, né? Que o martirizamos, o crucificamos, e não obstante todas as dificuldades, ele jamais desistiu de nós, como até hoje não. Então, se ele aguardasse o tempo em que nós pudéssemos agir com reciprocidade para com ele, nós estaríamos perdidos. Graças à misericórdia divina, a misericórdia divina é tão generosa que ela nos dá sem desejo de receber em troca. Então, se a gente não consegue ainda ser tão generosos como o Pai Celestial, será que a gente já consegue ser um pouco menos egoístas no sentido de relevar algumas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente reclama de ingratidão em relação a determinadas pessoas, porque elas não viram o investimento que a gente fez, os sacrifícios que a gente fez para estar ao lado dela. Mas será que esse estar ao lado dela, ajudá-la, foi algo que ela pediu? Algo que ela já tem discernimento, já é o momento dela aceitar? Porque às vezes a angústia é nossa. A gente vê uma pessoa em determinada situação e ela não quer sair daquela situação. E a gente acha que aquela situação é ruim, vai levar a pessoa para o buraco, ela vai sofrer, ela não está feliz, oferece ajuda e o outro não quer. O que a gente faz? Será que a gente vai pegar o outro, colocar no colo, tomar para si todas essas angústias e sofrimentos para poder livrar o outro dessa experiência com a dor, mesmo que o outro não queira? Será que isso não é violentar essa consciência? Então é complicado até refletir sobre isso, mas é importante que a gente perceba que para o outro ser ajudado, ele também precisa querer. E é necessário que a gente tenha humildade para reconhecer isso. Reconhecer que por mais que eu tenha a melhor da boa vontade, que eu já tenha passado por aquela mesma situação, que no lugar daquela pessoa eu gostaria de ter tido uma mão generosa que tivesse sido estendida para que eu fosse salva, o outro pode não querer, ele pode não ver assim. E respeitar esse ponto de vista alheio, mesmo que eu saiba, tenha certeza que eu estou fazendo o melhor, é também amá-lo, né? Porque é a capacidade de amor que ele consegue assimilar naquele momento, né? Então isso indica da gente não invadir o espaço do outro sem que haja permissão, condescendência, da gente respeitar, pedir licença. Quando eu falo pedir licença, eu não estou falando só dos aspectos mais literais de pedir licença, né? Do tipo,
pessoa está com a porta fechada no quarto, aí você bate. Ou você me dá licença, posso entrar? Mas pedir licença quando a gente estiver conhecendo alguém, né? Pedir licença para ter cuidado em relação às crenças, à cultura daquela pessoa, para que eu não violente aquela cultura. Pedir licença em relação aos sonhos que ela tem, porque às vezes ela tem sonhos conjecturados há muito tempo. E a gente vem com um discurso despreocupado e leviano muitas vezes e diz que o sonho daquela pessoa é uma besteira, que aquilo nunca vai dar certo, que ela precisa colocar os pés no chão. E sem perceber, a gente matou algo que para aquela pessoa a fazia viver, a fazia esperançar em mais um dia, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente toca no mundo emocional das pessoas, porque para cada um de nós, as coisas, elas têm valores significativos e diferentes. Para mim, pode ser tranquilo receber o diagnóstico de uma doença como o câncer. Para outras pessoas, pode significar o fim da linha. Então, ter o cuidado de saber como abordar também é respeitar o momento daquela pessoa e também é se colocar no lugar, ser empático, né? E amar do melhor modo que a gente puder. A gente percebe como a gente hoje está numa era egocêntrica, né? Autocentrada. Muitas vezes a gente só olha para as próprias necessidades e esquece das necessidades do outro. E aí a gente, nesse movimento, acaba muitas vezes sendo insensível, né, àquilo que o outro precisa. Então, o convite do Cristo, principalmente para esses tempos, é da gente sair também um pouco das nossas necessidades. Emmanuel tem uma expressão que eu acho o máximo. Ele tem uma mensagem em fonte viva chamada A Cortina do Eu, se eu não estou enganada, ou é uma expressão que ele usa na mensagem. Mas essa expressão, né, a cortina do eu, é como se a gente se fechasse, né, se encastelasse e só olhasse para as nossas próprias necessidades. Então, de vez em quando, a gente vai precisar abrir as cortinas, a gente vai precisar abrir a janela para poder olhar para a necessidade da outra pessoa, principalmente quando ela convive conosco. E perceber também esses limites é uma questão de respeito, né? Entender que por mais que eu não goste de alguém, eu preciso respeitar a sua existência. Às vezes é difícil. Às vezes a gente sente tanta raiva por uma pessoa. Pense, por exemplo, numa pessoa que nos fez mal, né? Um mal realmente, digamos assim, flagrado, né? Que a gente realmente percebeu o prejuízo por aquele ato. E aí, às vezes, a gente pode se pegar pensando, né, em alguns artifícios para esse desforro, para essa vingança, né? Poxa, aquela pessoa poderia ter o que ela merece, né? Ela não deveria ter feito isso comigo. Eu acho que eu vou falar sobre o que ela fez comigo para impedir que ela faça isso com outra pessoa, né? E a gente acaba se aprisionando a essa situação. Por isso que a gente sempre diz que o perdão liberta, né, aquele que está ferido. Não é pelo outro, é por nós. Então, muitas vezes, essa relação, né, de que o outro nos fere, nos ajuda a reavaliar posições nossas, de, por exemplo, dar limites. Talvez o outro teve espaço para me ferir porque eu concedi a ele outorga para destruir a minha vida. Eu acabei não vendo os sinais que ele demonstrou de desrespeito básico. E eu passei por cima da minha autoestima, do meu amor próprio, né? do fato de eu querer prezar o melhor para mim e acabei abrindo essas brechas para que o outro promovesse esse devastamento. Não é que a culpa seja minha, não é isso que a gente está dizendo, né? O mal continua ficando lá com o ofensor, né? A gente pode continuar sendo a parte mais prejudicada da história, mas qual a minha parcela
de descuido, essa é a palavra, em relação ao mal que o outro me fez. Por que é importante isso? Né? É para procurar culpados? Não. É para que a gente consiga tirar dessa experiência uma lição, para que a gente não entre numa repetição. Quantas pessoas nos procuram dizendo: poxa, eu não sei o que acontece comigo, eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoas. Eu sempre me vejo às voltas com essa mesma demanda. As pessoas fazem comigo o que elas querem, bem entende. Eu não faço, né, nada para dar liberdade, mas eu não sei porque eu atraio esse tipo de circunstância. Né? Então, pensar sobre o que no nosso padrão mental, o que na nossa postura, né, o que dentro desse processo de auto-amor a gente está negligenciando para que esse tipo de ocorrência se dê. Então, respeitar essas diferenças, respeitar em primeiro lugar a si mesmo, é fundamental para que a gente possa respeitar também o momento do outro. Essas diferenças e o espaço do outro, né, respeitá-las não nos agride, mas pode eventualmente ferir o nosso orgulho. Daí a grande dificuldade, né, que a gente tem. Por vezes vai ser necessário lidar com a nossa própria indignação e revolta. A dificuldade que a gente tem de aceitar certas condições constritoras, né? Outras vezes de aceitar que a gente não teve o efeito desejado com as nossas investidas. Mas se eu fiz tudo que o outro quis, o que mais ele pode querer? Talvez tenha sido esse o problema. Você fez tudo que o outro quis e esqueceu das coisas para você. Esqueceu do espaço que te separa do outro. Porque é interessante, né? Essa coisa da alteridade, a noção do outro, daquele que está fora, do que é diferente e também semelhante a mim. A gente tem limites, tem contornos que nos separam, mas isso não significa que a gente precise ser indiferente. Nós somos semelhantes em humanidade, mas diferentes em relação à nossa própria subjetividade. Então eu preciso aprender essa ginástica, essa dinâmica de amar o outro, mas primeiro reconhecendo o atendimento às necessidades da pessoa mais importante e da qual ninguém fará feliz a não ser eu mesma, que são as minhas necessidades. Isso não é egoísmo, é preparar-se e capacitar-se para amar o outro melhor, para respeitar o outro de uma forma mais precisa, né? E será que quando a gente se coloca nessa condição de benfeitores do outro, a gente percebe os sinais de interesse ou de desinteresse? Ou a gente só está preocupado em ser a pessoa generosa, em ser a pessoa bondosa, que vai fazer o melhor por ela? Porque o outro pode querer ter um desejo de autonomia. Não, eu não quero, por exemplo, eu particularmente, né, tive muitos problemas para aprender a dirigir, né? Para ter destreza para dirigir. Eu tinha muito medo. Eu entrava no carro e chorava copiosamente, com muito medo. E para vencer isso deu trabalho. Mas eu não queria que alguém pegasse o carro para mim e tirasse da garagem ou, né, dirigisse no meu lugar. Eu queria desenvolver a minha autonomia para ter destreza, né? Porque eu adoro dirigir. Só que eu tinha muito medo. Eu queria alguém que pegasse na minha mão e dissesse: eu tô aqui do seu lado, vai dar tudo certo, faça aquilo que você sabe fazer, fique calma que a gente vai conseguir. Então muitas vezes o outro quer isso. Ele não quer alguém que, né, vá para frente dele e diga: toma, vem comigo que agora eu vou resolver todos os problemas para você. Né? E muitas vezes na nossa ânsia de ajudar a gente faz isso. Às vezes também a gente inventa desculpas para aplacar a nossa angústia de ajudar, mesmo que o outro não reconheça que ali haja um problema. Aí o problema passa a ser nosso, de querer ajustar o outro a que aquilo que a gente julga que é certo, né? Que é o melhor para ele. Boa noite, Anelísia, seja bem-vinda. Mas será que a outra pessoa já está preparada para receber, para entender isso, né? E se não tiver,
mesmo inconscientemente, ela vai se afastar, vai se sentir de algum modo incomodado, incomodada. E se sentir pressionada, inclusive, pode ter uma reação hostil. Aí a gente reclama: nossa, que grosseria! Não sei por que, que você reage desse modo tão ofensivo. Eu só quis te ajudar. Talvez esse tenha sido o problema, né? De não respeitar essa decisão do outro naquele momento, mesmo que fosse o melhor para ele, dele não ter condição ou não querer ser auxiliado, né? Aí a gente diz: não, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para você. Será que a gente sabe o que é melhor para outra pessoa? Veja quantas vezes a gente é presunçoso. Eu não estou falando aqui numa situação, por exemplo, da paternidade e maternidade, quando os nossos filhos são crianças, adolescentes, e que é o nosso dever moral guiá-los e conduzi-los, educá-los moralmente, mostrar-lhes, né, os caminhos, as dificuldades do caminho, para diverti-los, né? Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que chega um momento que até para os nossos filhos o livre-arbítrio se apresenta de um modo mais contundente e ele foi conferido por Deus. Lembre, nós somos co-criadores com o Pai. Então a gente não pode passar por cima da autoridade celestial. Se Deus conferiu o livre-arbítrio àquela criaturinha, que já não é mais a criaturinha que a gente carregou no colo, já não é mais a criaturinha de 5 anos que ralava o joelho e a gente colocava mertipate, quem somos nós para poder colocar nessa outra pessoa aquilo que a gente acha que é certo, né? Então, do mesmo modo, as funções de autoridade. Um soberano sobre o seu povo tem autoridade, né? É um representante deles e também tem algum senso de responsabilidade. Mas também precisa dar autonomia, né? Então a gente também precisa avaliar um pouco melhor essas boas intenções que a gente tem e o fato da gente se sentir magoado e ressentido por aqueles que julgamos mal agradecidos ou que não compreenderam essas nossas reservas de amor, né? Tem uma obra muito bonita, né, que eu gosto demais, que é a obra de Joana de Ângeles, Garimpo de Amor, em que ela vai falar sobre a compreensão, amor e compreensão, no capítulo 14. E ela vai trazer uma reflexão muito importante para a gente. Ela diz: quando se ama realmente, a compreensão das dificuldades e das falhas do outro se apresenta como natural, destituída de ambição retributiva. Olha, se a gente for ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, hino à caridade. O amor é paciente, benevolente, não suspeita mal, não é invejoso, não deseja nada para si. A gente vai ficar envergonhado com o amor que a gente está doando, né? Aquela é a meta, é a proposta de amor mais puro, de amor no seu sentido mais elevado. E nós vamos chegar lá, naquele amor, né? Por enquanto, ainda não faz parte do nosso estágio evolutivo. Nós ainda estamos imperfeitos e o nosso amor está eivado de proteções, de defesas, de ego, né? De desejo de atendimento. Mas não é por isso que a gente vai permanecer no mesmo lugar de amar. Amar é um aprendizado, amar é uma decisão e amar também é treino. A gente só consegue aprender a amar amando. E o que Joana está dizendo com isso é que a gente deve se esforçar para se destituir dessa tendência natural que a gente tem de buscar retribuição em todo investimento de afeto que a gente faz. Reconhecer que assim como eu sou imperfeita, o outro também apresenta falhas. E nessa relação, essas falhas podem surgir e isso pode me deixar entristecida. Mas não tem motivo para ficar triste, isso é natural. Mas eu só consigo perceber isso se eu tiver humildade o suficiente para também me ver, né, cheia de falhas, sem uma coisa assim de culpa, mas perceber que eu também estou nesse processo. Porque se eu me achar perfeita, eu vou ser bastante exigente e não respeitar o momento do outro em condição nenhuma. Então, compreender é respeitar esse processo evolutivo individual
é fazer essa doação de afeto espontâneo, né? Ela também vai dizer que o tormento da posse aflige e impulsiona sua vítima a uma busca sem fim. Quantas vezes nós não respeitamos o momento do outro porque achamos que ele é propriedade nossa? É o meu marido, é o meu namorado, é o meu filho, é o meu pai, a minha mãe, e não tem direito a outras relações, né? É o meu, sei lá, colega de profissão, e aí a gente pode colocar qualquer pessoa nesse lugar, como se o outro devesse exclusividade e isso tivesse relação com o amor que ele tem sobre nós, né? Veja, a relação da exclusividade, a gente sabe que tem, por exemplo, dentro do conceito matrimonial, a fidelidade é uma das pressuposições. Só que nós temos uma capacidade de amar imensa, e quanto mais a gente se encontra em vínculos, mais essa capacidade se multiplica. Então, o nosso amor não deve ser, sobre esse ponto, exclusivista. Todas as expressões de gratidão e de gentileza, de respeito que a gente faz pelos outros, são demonstrações de amor. Todas as vezes que a gente respeita os outros, que a gente deixa que ele se manifeste do modo como ele foi feito, de acordo com as suas próprias convicções, nós estamos alargando essa imensa capacidade de amar. Quando a gente deseja o bem do outro, sentimos felicidade pelas suas conquistas, nós estamos respeitando. E esse amor se desenvolve à medida que a gente também desenvolve os nossos valores mais elevados. E isso acaba nos deixando num estágio de muita alegria íntima, né? Amar é diminuir essa distância que nos separa. É pensar sobre o quanto a gente tem a aprender uns em relação com os outros, né? Emmanuel tem um livro chamado Pensamento e Vida, em que ele também vai falar sobre esse respeito do momento do outro, no capítulo 10, quando ele aborda o item do entendimento. Então ele vai falar que a criatura que esteja interessada na produção de reflexos mentais protetores para o seu caminho não poderá dispensar o entendimento como base do seu trabalho renovador. Ou seja, se eu quiser ter uma vida feliz, eu preciso aprender a utilizar o entendimento nos pequenos lances da minha caminhada. Se o outro me agride, eu preciso entender que talvez ele não tenha tido um dia bom, que ele não tenha tido acesso a uma educação como a que eu tive, que ele passa por distonias emocionais e até suportou por muito tempo, mas acabou sobrando para mim naquele momento, que talvez eu não tenha sido delicada o suficiente com o momento sensível pelo qual ele passa, ou simplesmente que aquela é uma defecção dele e que eu não preciso me martirizar por conta disso, porque cada um responderá por si. Só que esse exercício demanda de nós muito esforço. A maioria de nós estamos acostumados a buscar o desentendimento. Temos uma certa inabilidade para buscar essa compreensão. Mas em tudo está presente essa forma de eu também enxergar o outro do modo como ele é. Até para que a gente tenha condição de domar as nossas más inclinações pelo próprio esforço, nos reconhecendo também falíveis. Às vezes, a forma através da qual nós vamos desenvolver as nossas virtudes não é uma lição longe, isolada das outras pessoas. Algumas pessoas funcionam como instrumentos para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. Então é importante que a gente pense em tudo isso para que a gente possa cuidar de nós mesmos antes de querer cuidar do outro. Refletir que a gente precisa primeiro saber como ajudar. Até para ouvir, a gente também precisa respeitar as nossas resistências individuais. E já caminhando para o final, gente, quando a gente fala nesse tema de respeitar o momento do outro, a gente também pensa sobre a capacidade de escutar, o quanto que ela é importante para esse trabalho.
Nós vivemos num momento em que há uma grande apologia a uma cultura da indiferença. O que significa, esse problema não é meu, então eu não preciso me envolver com ele, né? Eu não preciso me preocupar com ele. Você que se resolva, o problema é seu. Eu acho interessante porque tem algumas pessoas, até dentro do próprio movimento espírita, quando ouvem um caso dramático de uma obsessão muito pertinaz, dizem, abre a boca para dizer assim: ah, mas isso daí é culpa de quem está obsidiado agora, porque o Espiritismo nos mostra que numa relação obsessor e obsidiado há sempre uma vinculação por conta de algum ato do passado. Ninguém é vítima, né, inocente. Então a pessoa que se vire, está passando por uma subjugação, ela que encontrou isso daí para ela que, né, se desenrole com isso e padeça mesmo, porque ela merece. A gente precisa repensar esse tipo de pensamento. Não é que ele esteja de todo equivocado. De fato, a relação entre um obsidiado e um obsessor foi um relacionamento mal sucedido de proporções desastrosas para ambos, né, que se vitalizam com aqueles miasmas, né, morbíficos do ódio, do desamor, da vingança. Só que não é por isso que a gente vai deixar os dois se acabarem sozinhos, né? Graças ao Pai Celestial, à misericórdia do Pai, os benfeitores se desdobram para ajudar esses transes muito graves, ajudar ambos a se soerguerem, né? Através da elucidação, através das reuniões de desobsessão, da evangelização. E para isso eles precisam de colaboradores terrenos, que também estejam empáticos o suficiente para colocar-se, né, nessa oportunidade de auxílio. Obrigada a você, Edivânia. Então, a cultura da indiferença está em tudo, em tudo. A gente acha que como a gente não fez aquilo, né, não foi responsável por aquilo, a gente não tem compromisso. Mas a caridade se expressa justamente aí. A caridade está nesse ponto. Mesmo que eu não tenha sido a causadora daquele problema, eu me coloco para ajudar. Então a nossa cultura hoje também é uma cultura de ódio, da hiperindividualização, em que a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Obrigada, Edivânia, que bom que você gostou. E é preciso a gente pensar sobre isso para que a gente, de algum modo, lute contra essa situação, né? Muitas vezes, quando a gente está num diálogo, a gente se preocupa muito mais, ao invés de escutar, a pensar no que a gente vai responder para poder contestar os argumentos que o outro apresenta. A gente busca antecipar conclusões, interrompendo a fala do outro, antes que o outro termine o seu raciocínio. Não, já sei, pode. Não precisa continuar, não, essa ladainha que você fica repetindo várias vezes a mesma coisa. Pode deixar que eu já entendi o que você quis dizer. E será que isso é respeitar a necessidade que o outro tem de falar, esse momento que ele precisa desabafar? Será que eu estou exercitando a minha capacidade de escuta? É importante a gente pensar nisso. Gratidão, Geraldine. Obrigada por ter vindo. Então, a gente precisa refletir, meus amigos, que as relações, elas terão mal entendidos, coisas que não conseguirão ser ditas, coisas que serão reveladas nas entrelinhas. E é tarefa da escuta cobrir tudo isso, né? Para que a gente possa viver de um modo melhor e se respeitar mutuamente. Então é mais ou menos isso. Termino com uma frase de Emmanuel, nessa obra Pensamento e Vida, capítulo 10, Entendimento. O Criador não dá cópias, e cada coração obedece a um sistema particular de impulsos evolutivos. Eu acho que essa frase resume tudo. Já que cada um de nós é um modelo original e temos os nossos próprios impulsos evolutivos, nos cabe respeitar o momento de cada um. Então, minha gente, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada pela presença. Acompanhe as outras lives programadas aqui no Instagram do Cetrasc. E para finalizar, vamos fazer uma prece. Gratidão a Laís. Boa noite, Patrícia.
Então vamos agradecer a Deus por esse momento de reflexões sobre o tema do respeito, da compreensão, do entendimento. Que nosso Mestre de infinita bondade e misericórdia possa abençoar e proteger a todos que estão aqui nesse momento, envolvendo-nos em vibrações de paz, de saúde, de serenidade. Que nós tenhamos condição de sermos mais pacíficos e nos colocarmos numa condição de entendimento a fim de preservar as nossas relações. E que o Divino Mestre de misericórdia e amor nos inspire e proteja. Que assim seja. Então, gente, muito boa noite, gratidão a todos, Alda, Bárbara, Tânia, e até a próxima, se Jesus assim permitir. Tchau, tchau.